Você já parou para pensar que às vezes uma pequena pista que está debaixo do nosso nariz pode ser a chave para a gente encontrar o diagnóstico correto? É nessa linha de raciocínio que eu quero conversar com vocês nesse episódio que leva o nome de Detetive. Tudo pode ser uma pista. Eu quero demonstrar para você a importância de estarmos atentos aos detalhes, olhar as entrelinhas, ouvir o que não foi dito, enxergar o que não é mostrado. Sabe algo que eu percebo com muita clareza na prática clínica? Muitas vezes o dentista precisa agir como um verdadeiro detetive. Pensa comigo, o que é um detetive? A gente tem aquela imagem clássica do Sherlock Holmes ou até mesmo Batman, que leva o apelido de melhor detetive do mundo, mas deixando de lado os exageros dos filmes, o que realmente define um bom detetive? Ele investiga, coleta evidências, depoimentos, pistas, mas principalmente ele escuta o que não foi dito, observa o que não foi mostrado, tem faro, sensibilidade, instinto. E isso é algo que falta em muitos profissionais da odontologia. Um bom dentista, assim como um bom detetive, não pode se contentar apenas com o que o paciente disse. É preciso acolher o que ele traz, mas também estar atento ao que ele não revelou, porque tem muita coisa nas entrelinhas. Muitas vezes, o paciente oferece informações sutis, como eu costumo morder a bochecha enquanto como, ou ainda tenho sentido dor de cabeça, talvez por estresse. E o profissional precisa refletir. Isso está relacionado ao bruxismo, à qualidade do sono. Existem hábitos parafuncionais, ele rói unha, morde caneta, tem ansiedade. Por isso que o dentista deve ser um detetive. Ele deve integrar o que o paciente fala, o que ele observa e o que os exames revelam. E mesmo assim ir além, porque nem tudo está visível na boca. Embora a boca seja a cena do crime, existem fatos que não estão evidentes ali. É nesse ponto que a gente tem um papel que se torna essencial: perguntar, investigar e cruzar as informações. Às vezes o paciente também ele não é a única testemunha. É fundamental questionar quem vive com ele. Será que o seu parceiro ronca durante a noite? Você já notou ele ranger os dentes enquanto dorme, apertar a mandíbula? Porque tudo isso pode ser um sinal de bruxismo noturno, apertamento dentário. Ou então, né, seguindo nessa linha, se ele costuma ouvir um barulho de batida, um batucar de dentes. São condições que muitas das vezes o próprio paciente ele nem conhece, porque acontece enquanto ele dorme, então ele não tem noção disso. Por isso, é essencial a gente ouvir com atenção as testemunhas do caso. Elas podem fornecer pistas fundamentais para o diagnóstico. É necessário que a gente amplie a nossa visão, a gente precisa ir muito além dos dentes, da língua, do céu da boca, a gente precisa entender o contexto por completo, porque a boca faz parte de um ecossistema maior. O que o corpo sente, a boca reflete. E o que acontece na boca impacta o corpo inteiro. Eu já falei isso várias vezes. Há informações que o paciente julga que é irrelevante, mas que é decisiva para a gente. E para que tudo isso funcione, é imprescindível fazer as perguntas certas. Não é possível a gente ignorar a anamnese nem pular as etapas básicas, porque não existe procedimento simples quando o paciente apresenta riscos. Se for fazer uma cirurgia, uma extração ou qualquer intervenção invasiva, é fundamental a gente saber se tem problema de coagulação, diabetes, se usa alguma medicação. Ignorar isso pode ser um tiro no pé e vai te trazer consequências graves. Eu já testemunhei situações assim. Muitas pessoas me dizem: nunca me fizeram essas perguntas em um consultório. E eu fico surpreso, tipo assim, como assim? Você senta, abre a boca, o dentista simplesmente começa o procedimento. Isso é preocupante. Você, paciente, tem que estar atento a esse tipo de profissional. E você, dentista, precisa tratar a saúde com mais seriedade. Não se trata de cumprir metas ou lotar agendas,
mas sim de reconhecer que cada pessoa ela tem uma história que merece ser ouvida. A gente precisa mudar esse cenário. A gente precisa voltar a ser clínico de verdade, ter tempo, olhar o paciente no olho, solicitar exames adequados, encaminhar para especialistas quando necessário, agir com ética e responsabilidade, porque a gente não trata apenas dente, a gente cuida das pessoas e das vidas, a gente transforma vidas. Que nesse contexto, o nosso papel é investigar. A gente não pode aceitar o óbvio, compreender que muitos casos são mistérios a serem desvendados, porque tem sensibilidade, atenção e instinto. Além disso, quando a gente pensa em detetive, muitas vezes a gente imagina alguém reservado, cauteloso, misterioso, mas não é necessariamente um personagem frio ou sombrio. Nós não devemos ser assim. Embora a gente tenha que agir com cautela durante uma consulta odontológica, nós precisamos ter tato e habilidade para conduzir o atendimento. O paciente, né, a vítima, nesse caso, carrega questões psicológicas e traumas que podem estar relacionados à odontologia. E por isso as perguntas devem ser feitas com cuidado, abordando tópicos sensíveis de forma leve e, se possível, descontraída para evitar certa resistência do paciente. A gente precisa compreender que cada caso é único. E assim como um detetive não trata todas as vítimas da mesma forma, o dentista não pode padronizar seus pacientes. Embora exista a padronização dos prontuários, formulários, alguns documentos, no fim das contas, cada paciente é uma pessoa distinta. Cada paciente é único. Mesmo que tenham características similares, o atendimento, a forma de apresentar ou vender um procedimento e a maneira que a gente vai educar esse paciente precisam ser adaptadas, levando em consideração situação psicológica, personalidade, estilo, condição social, todas essas características individuais, porque tudo isso faz parte da investigação clínica, do trabalho do detetive na odontologia. E por isso, eu reforço, devemos assumir um compromisso com um novo olhar, mais atento, mais preciso, mais cuidadoso. Nós devemos ser detetives, saber ouvir o que não foi dito, observar o que não foi mostrado e, acima de tudo, agir com responsabilidade. Porque nós, como dentistas, precisamos entender que qualquer informação, mesmo que pareça trivial, pode ser a pista essencial que um detetive busca para solucionar um caso.